Efésios capítulo 4, vamos ler dos versículos 11 a 16. Vou ler na Nova Almeida atualizada, diz assim a palavra do Senhor. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Irmãos, a gente está numa sequência já há semanas, para quem está nos visitando hoje, ouvindo essa palavra talvez pela primeira vez, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, e no último estudo que Deus permitiu que a gente compartilhasse com a igreja, focamos justamente na diversidade de dons, no início desse assunto, sobre cada um que está em Cristo, cada um que é discípulo de Jesus, cada um que nasceu de novo, recebeu do Senhor um dom, um ministério para servir, para ser bênção onde Deus te coloca. O versículo 7 do capítulo 4 foi o texto que a gente estudou da última vez, fomos do versículo 7 a 10, e eu queria te encorajar, se você perdeu, se você estava servindo naquele dia em outro espaço aqui na igreja, nos ministérios que durante o culto aqui servem para justamente essa celebração acontecer, eu queria te convidar para você separar um tempo e ouvir essa palavra que é para nós, igreja. Para nós aqui, Comuna Batista de Santo André, mas talvez você que é de outra igreja se sentir abençoado também ou encorajado a ouvir. Quero te encorajar a ouvir para que você aplique onde Deus te leva, onde Deus tem te levado, onde você está vivendo, mas que você faça essa conexão, porque o texto, na verdade, é um grande bloco, desde o versículo 1, e agora a gente vai terminar esse grande bloco sobre essa unidade da fé, mas que vem também pelo servir, pelos dons, pelos ministérios que o Senhor nos concede. E o versículo 7 diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A cada um de nós. Eu quero repetir nesse ponto. A cada um de nós. Cada um. Toda a igreja serve. Toda a igreja tem o dom, o ministério que é dado pelo Espírito Santo de Deus para servir, para abençoar. Por favor, quando eu falo sobre servir, não pense num nome, como a gente especifica hoje aqui, ministérios no dia a dia, e fala de dons também. Não é nada de errado com as nomenclaturas que a gente utiliza, inclusive há outras igrejas que utilizam outros nomes em diversos ministérios, mas ao mesmo tempo tem algo que é sobrenatural de Deus, que é dado a cada um de nós. Não temos tempo aqui hoje para discutir algumas coisas que o Senhor já nos deu no nosso nascimento. Capacitações, habilidades, a maneira de você gostar, se interessar, a forma como você desenvolveu a tua vida. A vida é um dom de Deus, irmãos. Você foi feito de um jeito único, e graças a Deus que é diferente de mim. E nessa diversidade Deus usa cada um do jeitinho que é, até a mim. Isso é algo maravilhoso que a gente vê, e aí começa a compreender da nossa vida na igreja, porque na hora que Cristo nos alcança, e quando eu falo igreja, igreja com I maiúsculo,
é muito maior do que esse prédio, onde o Senhor nos também permite reunir, ajuntarmos, congregarmos a partir dessa estrutura, dessa instituição. Mas estamos falando da igreja, que não depende do prédio. Você é igreja do Senhor. Você nasceu de novo. E o Senhor confirma algumas coisas que você já recebeu dele, mas também tem muitas coisas que a gente, com a lente agora do Evangelho, a gente consegue olhar para a nossa história de vida e ver que algumas aptidões, algumas habilidades, fala, Senhor, o Senhor me inclinou desde o meu nascimento a gostar de tal coisa, a me aperfeiçoar em tal habilidade, um dom, algo que você tem inato a você, mas agora por causa do Evangelho você pode olhar e reconhecer, isso é um dom de Deus. Tem muita gente tem essa capacitação, essa habilidade, algo que o destaca, mas não sabe para onde dar glória. Pode olhar isso na arte contemporânea, ou na arte geral, nas diversas expressões, que a pessoa faz algo lindo, maravilhoso, mas não consegue reconhecer Deus nesse processo. Não consegue olhar que foi Deus que te deu. Irmãos, é por isso que nós cristãos, não se escandalize com o que eu vou dizer, mas você pode ir para um museu de arte e apreciar beleza em coisas de uma pessoa que não era batista, não era da Assembleia de Deus, não era calvinista, não era da teologia reformada, não era da carismático, não era nada do que você possa expressar do cristianismo, mas você fala, uau, que coisa linda, que coisa bela. E talvez o autor daquela grande obra de arte está perdido naquela coisa toda, naquela grandeza que a arte representa ali. E a gente que, às vezes a gente pensa que você tem que travar nesse processo. Não, não, não. Você pode falar, Senhor, como o Senhor é lindo. E o Senhor usa até aquele que não nasceu de novo para a glória do teu nome. Através de tanta beleza. Irmãos, isso é na música. Isso é em outras expressões, na poesia, na literatura, na oratória de muitos homens, até na política, sabe, oratória, você vê um Winston Churchill, os discursos dele, se você não assistiu um filme que passou no cinema recente, que ganhou o Oscar, inclusive de melhor ator, só um recorte da vida do Churchill, eu não lembro o nome do filme, mas foi Gary Oldman que interpretou, maravilhosa história, é de impacto, e você sai dali admirado, você não precisa ser de esquerda, de direita, de isso, daquilo, não, não, assiste e você vai falar, uau, que homem, mas ao mesmo tempo você vai falar, uau, que homem, e parece que ele foi usado na história de algum momento ali, para preservar muita desgraça que estava acontecendo naquela época, em sua época, e sem entrar no mérito aí das biografias, mas há diversas histórias, há diversos contextos, vai para a música clássica, vai para isso. Aliás, você não percebe que hoje o feio está sendo exaltado? O esquisito é que está sendo exaltado. Você não vê que isso é uma distorção daquilo que glorifica a Deus? Sem entrar, por favor, a gente não tem tempo aqui, então culto de domingo. Mas você não percebe que há hoje uma apologia contra o belo? A favor da mesmice? De nada, olha, nada deve se destacar. Todos são bons agora. Tudo. Peraí, como assim? Né? Aí, por favor, eu não quero me estender nesse negócio. Eu só quero te chamar a atenção para que tenha alguma coisa estranha quando o esquisito e o feio é exaltado para você dar glória. Não, não, não. Não inverte as coisas que dão louvor a Deus. É por isso que, inclusive, na natureza, há alguns lugares que você vai, e é interessante que alguns lugares que você vai, que você fala, a queda passou por aqui. Porque o negócio está feio mesmo. Mas tem lugar que você vai que você fica, Senhor, como assim? Como? Como pode ter algo tão belo, tão bonito, tão maravilhoso? Agora a diferença de quem tem Cristo na vida, quem nasceu de novo, quem tem o Espírito de Deus, que se chega diante dessas coisas e fala, glória ao Senhor por tudo isso. E tem gente que fica só, que legal, vou dar um curtir. Curtiu, tirou uma foto, fez um selfie. Aliás, é interessante, o cara está num lugar maravilhoso. E o que interessa é te fazer um selfie, em vez de curtir aquele negócio primeiro.
né? É uma redução, irmãos, nesse tempo que a gente vive, da não apreciação às coisas maravilhosas da vida. Mas eu quero trazer isso para a questão dos dons. Sim, Paulo vai tratar a questão dos dons em outros textos, inclusive também com a participação de Pedro na sua carta. 1 Coríntios 12, Romanos capítulo 12, você tem mais detalhes de dons espirituais na vida da igreja. Carta de 1 Pedro capítulo 4, também vai reforçar algumas questões sobre dons. E hoje, irmãos, é uma introdução para esse assunto, porque neste ano nós não vamos conseguir trabalhar aqui na igreja por causa de tudo que a gente está passando aqui de reestruturação física e os ciclos que a gente está vivendo agora. Perceba que a gente já está em setembro, irmãos. Então não adianta fazer uma grande agenda aqui na igreja de ensino para a gente vai ficar sobrecarregado. E nesse ano, mês que vem inclusive, já vamos ter a bênção. Deixa eu adiantar aqui, dar um spoiler para a igreja. A gente vai avisar nos próximos domingos. Eu quero te pedir para você separar. Sábado, 22 de outubro, nós vamos receber o pastor Bernardo Show aqui. O pastor Bernardo Show é professor no Seminário Servo de Cristo, pastor plantador da Igreja Presbiteriana Caminho. E ele lançou, durante a pandemia, um livro maravilhoso chamado Enredo da Salvação. É um livro que ele trabalha a Bíblia, de ponta a ponta, mostrando como é o enredo da salvação, pela história, pelos livros da Bíblia. E a gente vai ter uma manhã aqui intensa de aprendizado com esse querido pastor e amigo e servo do Senhor ali, que vai vir aqui para lançar esse livro entre nós, para edificar a igreja, para a gente aprender. Então vai ter uma manhã para a gente ser edificado, aprendermos da palavra e gastarmos um tempo aqui. Mas quero aproveitar a vinda dele e esse momento, inclusive, que desse estudo hoje, dessa meditação que nós estamos tendo, para a gente voltar para olhar para essa questão dos ministérios, dos dons, e abençoarmos uns aos outros na edificação da igreja, conversando, aprendendo no texto bíblico, na palavra, e ajudando outros que são novos na fé aqui entre nós. Tem muita gente aqui que foi batizada aqui nessa igreja, tem muitos aqui que estão crescendo aqui na igreja, passando como a gente apresentou hoje, do Kids para os juniores, dos juniores para os adolescentes, agora são jovens. Tem jovens que chegaram aqui solteiros, que agora são casados. Essa é a igreja. Tem gente chegando aqui que a gente está conhecendo agora. E é importante a igreja ela ter o seu momento, ir para esse texto e com mais calma, com mais atenção, com mais qualidade de tempo realmente, a gente ir para os textos e falar: você está desenvolvendo o seu dom? Você sabe qual é o seu dom? Sabe como olhar para as Escrituras e, ao mesmo tempo, o Senhor te abençoar para discernir? É em conversas, é em colocar o coração. Não é só passando aqui no domingo e indo para casa, é focando, é parando. Nós vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso porque é importante, é necessário, é essencial para a vida da igreja. Fazia tempo que a gente não fazia isso. Uma palavra que veio apropriada para o dia de hoje. Um dia que nós estamos nessa transição nos ministérios aqui na igreja, em mudanças, em coisas que são mudanças, e a gente clama: Senhor, continua abençoando, continua prosperando, continua a acrescentar aqueles que são teus aqui, Pai, no nosso meio. Abençoando essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, os nossos adultos, idosos aqui no meio. Mas é interessante que, no texto de hoje, Paulo está falando de dons. E é interessante, presta atenção, fica com a Bíblia aberta aí. Pode prestar atenção que ele está falando sobre dons e tem algo em comum em todos eles. Todos esses dons têm a ver com a área de ensino na vida da igreja do Senhor. Paulo está explicando aqui que Jesus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele diz isso no versículo 11. E no versículo 12 ele diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para quem tem a NVI, nessa tradução, o versículo 12, diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E nessa carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, Paulo já citou aqui
os apóstolos e profetas, e a gente já estudou aqui na igreja há alguns domingos, eu não lembro há quantos domingos atrás, nós já estudamos aqui quando a gente parou nesse texto. E Paulo já citou aqui que os apóstolos e profetas são colocados para a igreja como um fundamento da igreja. A igreja que Jesus está edificando, mas o ensino apostólico e os profetas debaixo da autoridade apostólica aqui. E nós temos o ensino apostólico na palavra de Deus por todo o Novo Testamento. Não estou falando dessas pessoas de hoje que se autodenominam apóstolos, e não vou entrar nesse assunto aqui agora. Estamos falando de apóstolos que deixaram o ensino apostólico na palavra de Deus. E aí é interessante que nessa sequência, no capítulo 5, é sobre esse fundamento, e que no capítulo 2, versículo 20, Paulo já disse que Cristo é a pedra angular, mas aí Paulo continua a dizer, por isso que a gente está estudando com calma Efésios, porque é uma carta, tudo aqui tem conexão, desde o capítulo 1 até o último versículo no capítulo 6, é uma carta. E Paulo já citou tudo isso, agora Paulo diz que Cristo, ele continua a prover a sua igreja, com evangelistas que levam pessoas ao Senhor, treinam, ensinam, capacitam outros a fazer o mesmo, pastores e mestres. E aqui há alguns teólogos e mestres da palavra de Deus que ensinam, e eu estou de acordo com essa linha, que pastores e mestres é o mesmo papel, não há uma divisão aqui. Não temos tempo para falar sobre a questão da tradução aqui do texto, mas voltando aqui para a forma como o versículo 11 está escrito, você vai ver que ele fala que o Senhor concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele não fala outros para pastores e outros para mestres. E esse aqui no grego, como você traduz essas coisas, e a gente também não tem tempo para ficar indo nesses detalhes, mas pastores e mestres é a mesma função. Não são dois títulos ou funções, cargos, sei lá o que você quer dar de nome, mas é a mesma função. Mas o que importa aqui é entender que no versículo 12 está a explicação do porquê que Jesus, que o Senhor dá esses dons à igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho da obra, do seu serviço, do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E é interessante que, através do ensino da palavra, que a igreja cresce na fé, cresce no conhecimento de Deus. E no livro que nós estamos usando aqui na igreja, nos pequenos grupos, a gente está encorajando aos irmãos a lerem no decorrer desses estudos em Efésios, livro Lendo Efésios com John Stott, pastor John Stott, ele diz na página 79, quando ele está falando desses versículos, desse tema, e ele diz assim, que todos os 5 dons se relacionam de alguma forma com o ministério de ensino. E nada é mais necessário para a edificação da igreja de Deus em qualquer época do que uma ampla oferta de mestres por ele capacitados. Mais adiante, na página 80, ele vai dizer o seguinte, que o Novo Testamento visualiza o ministério não como a prerrogativa de uma elite clerical, mas como o chamado privilegiado de todo o povo de Deus. E aí ele conclui dizendo assim, a igreja é o corpo de Cristo no qual cada membro tem uma função distinta. Cada membro, cada um de nós. Aqui você não tem uma elite clerical. Cada um está exercendo o dom. Cada um exerce o ministério. Cada um tem algo de Deus para ser bênção onde Deus te coloca. Então, a igreja não é um lugar de gente receptora. Aqui no palco ou no púlpito, maneira que você quiser chamar aqui, fala, e você recebe. Não é essa a ideia. Você não vem no culto para receber a palavra nesse sentido. Todos têm dons, ministérios.
todos são ministros do Senhor, e todos estamos sendo equipados, capacitados, preparados por aqueles que ensinam, os nossos mestres bíblicos, se você quiser assim chamar. Para quê? Você está sendo preparado para o ministério, para o dom que o Senhor tem te colocado, tem te dado, tem te capacitado, para que você se envolva na vida da igreja, para que você entenda que não é você vir à igreja e deixar que um pequeno grupo vai servindo, vai tocando aí, que quando me interessar eu apareço, eu surjo, vínculos esquisitos, que é um negócio, irmãos, a gente está numa transição maluca, e eu clamo a Deus que você não se acomode com o tempo de hoje, com essa onda online que nós estamos vivendo, que vai provocar, não é só na igreja, é na vida da sociedade. Se a gente já tem hoje dificuldade de olhar nos olhos uns dos outros, um relacionamento emocional que é fragilizado, as pessoas não conseguem conversar olhando no olho. Não sabe se comportar em público. E aí a gente tem muitas coisas boas que os tempos modernos oferecem. Claro que é benção termos uma transmissão de culto, gravação. A facilidade que hoje é feita a um clique é impressionante. A maneira digital de servir e usar isso. Mas, ao mesmo tempo, isso provoca uma série de outras coisas que a gente ainda não assimilou. E isso na vida da igreja também. Mas a gente está no aprendizado, mas com isso eu não tenho uma conclusão, nenhuma previsão. Com isso nós vamos prever então o que vai acontecer tal. Não é nesse sentido. É só no sentido de cuidado. Estamos num grande tempo de mudanças. Mais uma vez, estamos num grande tempo de uma grande transição. Estamos no meio desse negócio todo. E a questão aqui é, se você está online, se você está ouvindo isso em áudio em outro momento, se você está aqui presencial no dia de hoje, como é que essa palavra chega ao teu coração, ao meu coração, quando você precisa entender que você não é uma coisa isolada, um projeto de Deus. Ó, o Senhor te salvou e prossiga aí na vida até o dia de Cristo. Não é igreja, é vida, é relacionamento. E Deus te deu dom, ministério, capacitou. Para quê? Ser bênção, para servir, para fazer algo. Mas, no texto de hoje, Paulo diz que há mestres, há pastores, há evangelistas, há aqueles que ensinam a palavra do Senhor e que são dados por Jesus. Eu quero repetir o versículo. Com o fim de preparar os santos, a igreja, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 12. Então presta atenção aqui. Presta atenção naquilo que a gente está aprendendo hoje. Que a obra do ministério do povo de Deus, da congregação, e é isso que edifica em unidade e maturidade, que ele vai falar mais adiante. Como é que é a unidade e maturidade? É nesse grande ajuntamento de povo de Deus, o dom, o servir, o ser bênção aqui. De novo, não apenas quem ensina a palavra faz ministério. Toda a igreja, toda a congregação, todos os crentes são ministros que Jesus usa para edificar a sua igreja. De novo, não tem crente, como é que são aqueles planos das viagens das milhas mesmo? O crente sem nome nenhum, aí tem o Platinum, o Gold, dá os nomes aí dos cartões. Não existe isso no discipulado em Cristo, mas há diversidade de dons. E há alguns que são capacitados por Deus para ensinar. O ensino não é algo de todos, mas o chamado para fazer discípulos é. Não é interessante isso? Então tem algo que cada um aqui aprende e pode passar adiante. Mas alguns são capacitados por Deus para ministrar esse ensino, para esses dons serem desenvolvidos e vividos e praticados
colocados na vida, no dia a dia. Então, Jesus, ele não quer que nossas igrejas, a sua igreja, seja simplesmente unida na diversidade, ocupada com ministério, mas também quer que sua igreja cresça no que ele diz aqui, que é maturidade e semelhança com ele. É o versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quer dizer, essa tal unidade da fé significa o entendimento verdadeiro do Deus que é revelado em Cristo, como Ele é na sua palavra, nas Escrituras, na Bíblia. E aí, não é sobre você se tornar um grande acadêmico agora da teologia. Você pode até se tornar para a glória de Deus isso, se esse for o teu chamado, o teu dom. Mas, para toda a igreja, para cada um de nós, é para que cada um aqui amadureça. Eu também estou nesse processo. Para que cada um aqui cresça em conhecimento da palavra de Deus. Que cada um aqui possa aplicar a sua vida e o ensino que recebe, ensinar outras pessoas também nos caminhos do Senhor. É o tal do discipulado. Discipulado não é curso, irmãos. Discipulado é a vida daquele que está em Cristo, encorajando a outros a permanecer no caminho. É viver sempre com a possibilidade de, eu posso estar com você e te encorajar nessa caminhada. De novo, alguns têm um dom do ensino para capacitar a igreja, a palavra de Deus, e a crescer e aprender a usar os seus dons. Mas todos são chamados para prestarem atenção. Você está amadurecendo na tua caminhada com Deus? Setembro de 2022. Você amadureceu de janeiro para cá? Ai, como assim? Da mesma maneira que você fez planos talvez para tirar férias, da mesma maneira que você fez planos talvez para desenvolver no teu trabalho, da mesma maneira que você fez algo para chegar até setembro de 2022. Porque se o Senhor não te levou até setembro de 2022, é que é para você continuar amadurecendo. Porque aqueles que amadureceram e completou a carreira, estão com o Senhor. Hello, entendeu? Você está aqui, há o fôlego de vida em você, então você ainda está no processo de amadurecer. Mas eu estou com 80 e tantos anos. Irmão, não amadureceu totalmente ainda. Está no processo. Irmão Tacílio, com todo carinho, respeito e amor. Irmão Tacílio é um encorajamento para a minha vida. É um dos primeiros a chegar aqui na igreja cada domingo, sempre dar um abraço caloroso. E ele ainda está nesse processo, né, irmão? De amadurecer para a glória do Senhor. De sempre aprender um pouco mais, de amar nas oportunidades que o Senhor vai colocando, e os demais aqui. E as crianças estão no processo de amadurecer. E os adolescentes, os juniores, estão no processo de amadurecer. E os jovens estão no processo de amadurecer. E os recém-casados estão no processo de amadurecer. E os casados, estamos no processo de amadurecer. E aqueles que passaram por um divórcio, por uma tragédia, dê o nome que quiser dar, está no processo de amadurecer. Mas a minha vida tá, mas você continua no processo de amadurecer. Se você está em Cristo, com seus acertos, com seus erros, onde você está hoje na vida, na sua crise econômica, na sua agora riqueza talvez, na abundância que você tem hoje, talvez você está vivendo o tempo da escassez. Eu não sei o nome que você dá ao teu momento chamado hoje, mas hoje o Senhor fala, amadureça, prossiga, cresça nessa unidade da fé, no meio da tua dor, porque, irmãos, não existe evangelho sem passar pela dor, pelo sofrimento. É o exemplo de Cristo. O evangelho que não fala sobre dor e tragédias que a vida real vai impor. Não tem jeito. Você não vai conseguir viver numa bolha protegida da fé. E aí a gente vai chegar, quando a gente chegar naquele texto, porque eu tenho o escudo da fé. Irmão, o escudo da fé não é um negócio Jedi, que você aciona e o Senhor te livra das lutas. É uma outra coisa. Tem gente que está no filme do Star Wars, né? Esperando
o Darth Vader lá tal, e você pensa que isso é o Luke Skywalker gospel. Né? É outra coisa, irmãos. É até interessante que, né, que até na linguagem do cinema há uma história de redenção, de queda, de esperança. As pedras clamam, irmãos. As pedras clamam. E o Evangelho continua sendo a resposta. E onde você está nisso? Onde você está nisso? Onde você coloca o seu dom, o seu ministério? Não, porque eu já falei isso aqui, eu falo em tom de brincadeira, mas para te provocar a refletir. Irmãos, eu entendo as transições que a gente vive na vida, as decepções que a gente vive, experimenta no dia a dia de uma igreja local, da vida cristã. Você está aqui 10, 20, 30, 40 anos de vida em Cristo, a gente sabe que, uau, porque é vida, não é uma fantasia. Agora existe essa gospel land aí, sabe? Que é um negócio esquisito, que anula o ensino apostólico. Que é persevere, permaneça, continue, amadureça. Irmãos, amadurecer são processos que doem. Não é tudo estático. Você senta aqui num grande curso bíblico e sai formado para todas as lutas nas etapas da vida. Porque agora você fez o grande curso do Novo Testamento bíblico e parará, não é isso. Agora a gente faz um monte de coisa na igreja, dá um nome de um monte de coisa para de alguma maneira ensinar, equipar, preparar, capacitar. E aí, nesse processo todo, a gente inventa uns nomes, porque é assim que a gente se relaciona. Como terça-feira. Irmãos, terça-feira vai ter uma noite aqui de louvor, adoração e oração. Para quê? Para que a gente amadureça um pouquinho mais. Para que a gente aprenda um pouco mais. Para que a gente, nos nossos vínculos, encoraja uns aos outros um pouquinho mais. Ah, não, mas sabe que terça-feira pode estar chovendo, vai estar um frio, tal. E aí, eu vou ficar... Você decide. Você decide. Você decide, porque nesse processo de amadurecer, me desculpe, há pessoas que é ano após ano e é o mesmo estágio raso da fé. E por quê? Porque não dá um passo em direção ao amadurecimento. E é interessante que Paulo está dizendo aqui no versículo 13, ele está tentando mostrar o tipo de igreja que esse processo aqui vai criar. Primeiro ele diz que isso que é a igreja aqui, nós iremos alcançar, olha o versículo 13, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Quer dizer, o Senhor não está apenas querendo que a gente cresça na doutrina, no ensino, numa unidade do ensino da palavra, doutrinal, vamos dizer assim. Mas igreja que amadurece no caráter à medida da plenitude de Cristo. Em outras palavras, crescimento cristão é crescer para tornar-se semelhante a Jesus. Crescimento cristão é tornar-se mais semelhante a Jesus. Na adversidade, no luto, no dia chamado hoje. Crescer na vida cristã é tornar-se mais semelhante a Jesus. E é por isso que ninguém se graduou ainda. Só aqueles que já estão diante do Senhor hoje. Eu quero falar literalmente. Estou em Cristo hoje. É isso que você quer? A gente pode orar. Senhor, leva com alguns aqui do nosso meio. É engraçado, né? Nenhum crente quer estar lá na glória, mas não quer agora, né? Ninguém vem à frente para esse tipo de oração, né? Mas é isso. Contrário disso, você está aqui para crescer. Contrário disso, você está vivo? Ou está nas máquinas, está entubado aí? Até aquele que está entubado ainda o Senhor não levou. Não é interessante isso? Tem alguma coisa no processo ali
que ou ele ainda está amadurecendo, ou está levando outros a amadurecer nesse processo. Ninguém aqui é descartável na caminhada em Cristo, irmãos. Isso é lindo, só o Evangelho diz isso. Você pode ser descartado no seu partido político, na sua ideologia, na escola, onde você trabalhou 30 anos da sua vida. E no último dia de trabalho ganhou uma caneta com seu nome. Maravilhoso projeto de vida, né? Ou aquela ideia, né? O grande projeto de vida era ter um barco com nome. E o barco afunda no primeiro dia que você está no laguinho lá, tem uma tragédia, já pensou? Mas é isso. Agora, o que é crescer? Versículo 14. Não é interessante que Paulo vai respondendo? Ele vai ensinando. O Espírito Santo de Deus vai, através do apóstolo Paulo, ensinando a igreja. O versículo 14 diz: quer crescer? Crescer para isso. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro. Quer crescer? Crescer é isso. Crescer é para que você não seja mais... Eu vou ler o texto bíblico. Não vou inventar frase aqui não. Para que você, para que eu, para que a igreja do Senhor, para que nós não mais sejamos como crianças. Não, continue com a pureza das crianças. Mas não com a imaturidade das crianças. Não com a dependência das crianças para escovar o dente no dia de hoje com 40 anos de idade. Né? Quer dizer, não. Aqui é nesse outro viés aqui que está falando. Não é na questão de outras coisas que a criança é um exemplo. De confiança, do amor, da leveza, um monte de coisa. Lógico que é bom. Mas nesse sentido aqui, não, que você não seja mais arrastado pelas ondas e levado de um lado para o outro por causa de qualquer vento de doutrina. Olha a palavra que Paulo usa: pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro. E por que isso? Porque todos precisamos crescer. Todos precisamos crescer para que, aí o que entra o versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Tem que ter o auxílio de todo o corpo, em outras palavras. Segundo a justa cooperação de cada parte. Cada parte. Presta atenção nisso, é o todo. Não é só o dom daquele que ensina, não é só o dom da profecia, não é só o dom disso, o dom daquilo, não. Todos. Cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Em outras palavras, o que esse texto está enfatizando? Que a gente precisa encorajar, precisamos encorajar conversas bíblicas, precisamos nos engajar em conversas da palavra de Deus, do ensino bíblico, para ajudar os outros, uns aos outros, a amadurecerem em semelhança a Cristo. Irmãos, nossas igrejas serão unidas nos ministérios, os dons, crescer para essa tal maturidade, só que aí entra o versículo 16, segundo
a justa cooperação de cada parte. Sim, esse texto está falando de unidade da fé. Sim, esse texto fala sobre contribuir com o seu dom, ministério na vida da igreja. Sim, esse texto fala sobre crescer em maturidade. E sim, esse texto fala sobre Deus reunir a sua igreja debaixo de Cristo para exibir o seu triunfo nas regiões celestiais. Em outras palavras, as regiões celestiais estão nos assistindo agora. Estamos dentro de um grande espetáculo que os nossos olhos não conseguem enxergar. A dimensão espiritual que todos nós estamos inseridos aqui. Eu quero terminar apenas te falando: não negligencie o seu dom. Não negligencie o seu dom, o seu ministério. Sim, hoje a gente orou por alguns irmãos aqui. Mas esses irmãos aqui, a identidade deles não é o que fazem com o nome do ministério que foi dado. Ou você, onde você está. A sua identidade está em Cristo. É na nova vida que você tem no Senhor. E Ele te capacita com um dom para servir. E aqui é apenas uma expressão, um dos pontos onde você faz algo. Que você já é uma nova criatura em Deus. E aquilo que Deus fez desde o seu nascimento, te capacitou, você tem qualidades, você já tem algumas coisas que são dons do Senhor, naturais. Agora você tem a lente do Evangelho para olhar para trás e falar assim: opa, eu tenho uma aptidão, e agora parece que eu posso, Senhor, eu vou potencializar isso para a glória do Teu nome. Mas tem alguns aqui que também, no novo nascimento, descobrem: peraí, mas eu não tinha antes um chamado para ensino nessa área, dessa maneira, ou outras habilidades que estão ali descritas em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, em outros textos da palavra do Senhor. E aí você vê que Senhor, eu recebi algo novo da tua parte, e eu não posso negligenciar. A questão é, falando para aqueles que estão em Cristo, onde você está hoje? Talvez você está aí sentado, ouvindo a palavra, e você não dá nome concreto a esse dom. Meu irmão, eu quero te convidar, te encorajar, para que você, em Cristo, separe um tempo, primeiro para orar, para estar aos pés do Senhor, para buscar do Senhor discernimento. Porque a palavra de Deus diz que todos têm dons, têm ministérios para servir. Todos. Mas também a palavra de Deus diz que você pode aprender, ser ensinado. Irmãos, o que a gente faz aqui a cada encontro dominical? Sim, é um juntamento para celebrarmos o nome do Senhor. Sim, aqui é um juntamento daqueles que são salvos para cantarem, louvarem, bendizerem o nome do nosso Deus. Sim, aqui é para a gente encorajar uns aos outros nessa caminhada difícil que é a vida. Mas nesse momento aqui é um tempo do Senhor ministrar o nosso coração, sermos visitados pelo Espírito Santo de Deus. Que no dia a dia a palavra de Deus encontre abrigo no teu coração também, na vida diária, em todos os aspectos. Mas aqui é um ajuntamento para quê? Para isso, mas também para o ensino, para receber a palavra de Deus, para ser capacitado, treinado, equipado e servir quando você cruza aquela porta. E o servir começa aqui. Começa aqui. Sim, começa na igreja local onde Deus te coloca. Começa na tua família, onde Deus também te coloca. Começa na tua mesa, meu irmão. É a tal teologia do pão na chapa, que eu gosto muito. É isso, não precisa de um grande investimento. Talvez um pãozinho na chapa, um pequeno cafezinho e amor. É só amor? Não. Aí entra a questão, irmãos, o que nos diferencia de um grande grupo de autoajuda? Se é para sentar com alguém, pão na chapa, cafezinho, só falar, continua firme aí, vai dar tudo certo. Irmãos, tem trocentos vídeos de YouTube que faz o mesmo efeito. Outros textos e livros. Mas para quem é de Cristo, cafezinho, pão na chapa, o outro na mesa,
que vai nos diferenciar é a palavra de Deus entre nós. Nessa mesa. Olha, eu estou novo na fé aqui, mas parece que a gente pode aprender alguma coisa juntos. E se a gente não sabe ainda manusear isso, vamos convidar aquela que parece saber um pouquinho mais do que nós. Qual o problema de você reconhecer que um outro irmão em Cristo sabe um pouco mais do que você, justamente por estar há mais tempo na palavra de Deus, na vida em Cristo? É assim que é a igreja. Tem gente que está chegando agora, e tem gente que já está nessa estrada por um longo tempo. O problema é, alguns que estão nessa estrada há longo tempo, mas ainda não amadureceram. Espera aí, você está todo esse tempo e raso dessa maneira, com questões que são básicas da vida? Básicas. Você está ainda precisando dos sucrilhos com açúcar ali, porque senão o leitinho não desce? Como assim? Não, mas é um sucrilhos que tem a letrinha gospel ali, que vai formar João 3,16 na sopinha. Ai, glória a Deus, é a Crentolândia que vai atrás desses milagres esquisitos. É interessante que é tanto milagre e pouca transformação de vida. Porque não vai no caráter, mas só na solução imediata do problema. O problema chama-se câncer, campanha, 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 oração, 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 vitória. Tchau, igreja, até o próximo problema. O problema chama-se desemprego, oração, 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 traz a carteira de trabalho, unge com óleo, não perde uma noite de oração, compartilha com todo mundo, conseguiu um emprego. Tchau, gente, até o próximo problema. Então não. Hoje não é dia disso. Hoje é dia do Senhor falar, Senhor, nos ajude nessa caminhada de amadurecer. Irmãos, eu estou nessa caminhada. E às vezes nessa caminhada o Senhor fala, ó, para aqui um pouquinho, não é no sentido de parar e não fazer nada, mas para aqui um pouquinho porque tem que ser lapidado. Tem que ser lapidado. É aquela joia que tem que passar pelo processo do fogo, do corte, da lapidação, para se tornar uma joia preciosa. Mas todos aqui são essas joias, são trabalhadas pelo Senhor. Ah, mas que grande luta que eu estou passando. Passa por essa grande luta, mas olhando o que o Senhor está fazendo na sua vida, chamada hoje, para amadurecer e caminhar nesse crescimento e ser semelhante a Jesus. E talvez você chegou aqui, convidado por alguém, para ouvir a palavra de Deus, e aí está falando sobre dons, vida, tudo, é isso. A palavra de Deus diz que a sua vida não é a tua. Você não é um projeto apenas para passar pela melhor escola e de repente você nem conseguiu isso. Para pegar um diploma, você talvez nem conseguiu isso. Para conseguir uma pós-graduação, e talvez você nem conseguiu isso. Para conseguir aquilo, dá o nome que quiser dar. O grande propósito da tua vida é conhecer a Deus e viver para a glória dele. E aí poder olhar para a sua história passada, presente e futura com uma esperança renovada, com um propósito de vida que só Jesus pode dar. Irmãos, quero só dizer uma palavra para a igreja. Estamos vivendo um momento de transição, que eu estava falando aqui, de valores, de ideologia, de um monte de coisa. Questões geopolíticas, isso, o Brasil de novo. Você não sabe se vai acontecer isso, aquilo, outro, mas o que importa é o seguinte, nesses processos que a vida vai impor, seja firme em Cristo. Seja firme em Cristo, porque não importa o dia, o momento, mas você está nesse processo de amadurecer. De crescer à semelhança de Cristo, até o dia de Cristo. É o que a mesa do Senhor significa. Hoje é dia de ceia. Vamos participar do cálice, do pão, desse ajuntamento que é da igreja do Senhor. Para quê? Para lembrar o nosso coração, Senhor, há 2000 anos ou mais, Jesus veio para cumprir o propósito para a minha vida. O problema da minha salvação foi resolvido lá atrás. Eu já estou aqui só tendo a oportunidade de reconhecer o meu Salvador e prosseguir nessa caminhada de amadurecer. É isso, meus irmãos. Fique firme no Senhor. Não negligencie o seu dom e o seu ministério. Busque ajuda se for necessário. Dobre os seus joelhos e ore. Mas faça alguma coisa no dia chamado hoje. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Assim você também reage um pouco aí no físico, mas ao mesmo tempo vamos clamar ao Senhor. Queria chamar os irmãos do louvor
pastor Jair também a vir aqui à frente. Nós vamos orar agora. Vamos clamar ao Senhor. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, há pessoas aqui hoje que precisam reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. Ó Deus, que hoje a tua salvação alcance aquele que está perdido, aquele que precisa do perdão dos seus pecados, que só Cristo perdoa, só Cristo nos restaura para a comunhão com o Senhor, para uma nova vida. Faz isso, abre os olhos do coração daqueles que precisam desse encontro em Cristo Jesus. Mas também, Pai, aqui, teu povo está aqui reunido. Senhor, desperta a tua igreja para ninguém negligenciar o dom, o ministério que o Senhor tem dado. Que ninguém aqui ignore os processos de amadurecimento para crescimento, para desenvolver a unidade da fé. Que cada um aqui coopere, sirva e seja bênção onde o Senhor tem nos plantado, onde o Senhor tem nos levado, para a glória do teu nome. Oramos em Cristo Jesus. Amém.